O Cruzeiro aguarda na próxima semana a chegada do atacante colombiano Luiz Sinisterra. É confirmado, o jogador ficou de fora da partida deste final de semana contra o Liverpool e vai estar em breve viajando para Belo Horizonte para assinatura de contrato e realização dos seus exames médicos. Impressionante a contratação que o Cruzeiro está conseguindo concretizar. É como eu falei para vocês, cautela. Eu já vi jogador estar fechado com o Cruzeiro, tudo apalavrado, e que no final aconteceu alguma situação que deu para trás. A gente viu recentemente com o Valentim Gomes, a gente viu, por exemplo, com o Bruno Valdez, que acabou indo para o Boca Juniors, e a gente viu também com o Matheus Gonçalves. Então pregamos cautela nesta situação. Agora que o Luiz Sinisterra vai ser um baita nome para o Cruzeiro, isso ninguém pode negar. O cara realmente chega com status de titular. Um jogador que ainda tem mercado no futebol europeu. E o poder de convencimento do Cruzeiro acabou trazendo Luiz Sinisterra para próximo de nós. E outra situação também, eu tenho observado a imprensa colombiana falando de uma possibilidade nesse negócio ser fechado por empréstimo, com obrigação ou até mesmo opção de compra estabelecida no contrato. E eu fiquei pensando, pô, já pensou se o Cruzeiro consegue contratar o Luiz Sinisterra por empréstimo? Porque contratando de forma definitiva já é uma baita contratação, é um jogador caro. Agora, se o Cruzeiro conseguir convencer o Bournemouth a emprestar o jogador, tem que aplaudir a diretoria. Vamos aguardar, esperar mais detalhes, até porque os mods ainda não foram cravados. Alguns falam que é em definitivo, outros falam que é por empréstimo com opção de compra. Só o tempo nos dirá como é que esta negociação realmente vai acontecer. E olha só, família, informação do Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro continua recebendo vários nomes todos os dias. Como assim, Renato? Antes o Cruzeiro tinha que ir no mercado buscar. Hoje, os empresários chegam ao Cruzeiro oferecendo os seus jogadores. E o Cruzeiro analisa algumas possibilidades de mercado. Segundo o Samuel Venâncio, o Cruzeiro ainda vai buscar neste mercado a contratação de mais um jogador ofensivo. Pô, quer dizer que vai atrás de um centroavante? Não. Talvez seja mais um cara de beirada. Talvez seja um meio atacante com características, por exemplo, parecidas com a do Matheus Pereira. Alguns nomes foram citados recentemente, como por exemplo o nome do atacante Caio César, que foi falado em primeira mão pelo jornalista Thiago Fernandes, que cravou que o Cruzeiro teria negociações para contratar o jovem atacante que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, que não tem tido sequência por lá. Jogador que foi revelado nas categorias de base do Curitiba, tem passagem pela seleção brasileira de base e que conseguiu algumas temporadas atrás um certo destaque vestindo a camisa do Vitória de Guimarães de Portugal. Agora o Caio César também tem seu futuro indefinido, a possibilidade dele deixar o Al Hilal é muito grande nesta atual janela de transferências, mas não podemos cravar que o destino do jogador vai ser o Cruzeiro. Outro nome que também foi falado é o do Matheus França, um nome que foi cogitado, foi oferecido ao Cruzeiro, informação do Samuel Venâncio, porém a questão salarial travou um avanço nesta negociação. Eu particularmente acho o Matheus França um jogador interessante, mas a informação que chega é que o salário do jogador seria estilo Gabriel Barbosa, estilo Matheus Pereira. E para que o Matheus França receba de fato esse salário, ele tem que comer muito arroz e feijão ainda na sua carreira. Isso porque o Pereira já tem um currículo vencedor. O Gabriel Barbosa então nem se fala. Agora o Matheus França é uma aposta, é um jogador que não vingou com a camisa do Flamengo e desde que chegou no Crystal Palace da Inglaterra ainda não vingou para receber o tamanho do salário que é pedido pelo seu staff. Ou seja, não estou falando que o cara é ruim não, mas o valor que é pedido na casa de Gabigol e na casa de Matheus Pereira é loucura por um garoto que nem sequer tem 10 gols ainda como jogador profissional. E olha só, família,
neste domingo também o Cruzeiro vai se preparar para enfrentar o Mirassol. Teremos muitas dificuldades para enfrentar um dos adversários mais difíceis deste campeonato. O Mirassol ainda assim é uma equipe muito difícil de ser batida no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro não vai ter força máxima. Começando na lateral direita, o William com desgaste vai ficar de fora. E se eu fosse o Cruzeiro, abria o olho em uma possibilidade de contratação de um lateral direito, porque o Fagner ainda vai demorar na sua recuperação e o William não vai dar conta do recado sozinho, o William não vai dar conta de manter essa intensidade por tantos jogos. Já no lado esquerdo, Kaique e Bruno suspenso, naturalmente Cauã Prats vai receber sua oportunidade. No meio de campo, 2 desfalques, Lucas Romero suspenso, Christian suspenso, são 3 jogadores brigando por 2 posições, Wallace, Matheus Henrique e Eduardo brigando ali pela posição de titular do Cruzeiro. Se você for pegar de forma automática, aconteceria o seguinte: o Wallace entraria no lugar do Romero e o Eduardo no lugar do Christian. E o Matheus Henrique, que está voltando agora a receber oportunidades, ficaria de fora. Mas conhecendo o nosso treinador, eu não duvido que, pelo desempenho do próprio Wallace, ele coloque o Lucas Silva, o Eduardo e também o Matheus Henrique, sem contar o Matheus Pereira na criação do Cruzeiro. Eu acho que o nosso meio de campo ia ficar muito forte com estas opções, mas também seria interessante dar uma rodagem para o Wallace, que já está muito tempo sem receber oportunidades do treinador, nem sequer no decorrer das partidas. O restante não deve ter segredo: Vidalba, Fabrício Bruno, Lucas Silva ali no meio de campo, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge lá no ataque. A expectativa é de um grande jogo na segunda-feira, e enquanto isso, esperaremos o domingo passar para nos prepararmos para o grande confronto de segunda, onde vai determinar se o Cruzeiro vai ou não continuar colado no Flamengo nesta briga pelo Campeonato Brasileiro. E olha só, família, antes de encerrarmos aqui o nosso conteúdo, apenas a última informação. O volante Christian, que está suspenso, tem chamado o interesse do futebol europeu. A informação que é divulgada pela imprensa de fora é que equipes da La Liga, do futebol espanhol, e também da Série A do futebol italiano estão observando o Christian. E vamos ser sinceros, o Christian é a cara do futebol europeu. O famoso mortozinho, corre demais, defende, ataca, pisa bem na área. O Christian é um jogador que se adaptaria muito bem na Europa. Mas é claro, para tirar o Christian do Cruzeiro, tem que colocar a grana no bolso da raposa. E eu sei que agora o Cruzeiro não vai vender. E a tendência é que o Christian se valorize cada vez mais e mais. Vale lembrar que o Cruzeiro pagou apenas 3 milhões de dólares pelo Christian, cerca de 16 milhões de reais na cotação da época. E agora eu tenho certeza que se o Cruzeiro abrir a boca querendo vender o Christian, vai ter 3 vezes mais do que este valor. E a tendência é que o Christian se valorize cada vez mais e mais. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fui!